Olá, este vídeo trará esclarecimentos sobre um tema polêmico. Por isso, preste muita atenção ao que é dito e você entenderá que não existe anjos caídos. E com o decorrer deste vídeo, também entenderá que Deus não tem adversário, inimigo. Pois bem, vou começar com o anjo Jeremiel. Tinha o dever de guardar o Sheol, ou Hades, o abismo, e o conhecido seio de Abraão. O anjo Uriel foi o que lutou com Jacó, anunciou o dilúvio a Noé. Ele é o anjo da morte que matou os primogênitos do Egito, ou seja, com funções de anjo da morte. Já o anjo do Senhor é o próprio Deus, teofania. Em 2 Pedro 2,4 relata o texto: porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, reservados para o julgamento. E Judas capítulo 6 narra o texto: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado sob trevas e algemas eternas para o juízo do grande dia. Esses dois livros, Judas e Pedro, são a base para anjos caídos nas igrejas. Anjos significa mensageiros. Anjos não podem pecar. Demônios não é anjos caídos. João Batista, em Mateus 11:10, tinha mensageiros. Lucas 7:24, o nosso Supremo Mestre, Jesus Cristo, também tinha mensageiros. Lucas 9:52, muitas vezes na Bíblia, mensageiros são anjos humanos, pessoas que levam mensagens. Apenas mensageiros humanos podem pecar, cometer erros. O Criador não poupou os gigantes nos dias do dilúvio, mas Noé foi preservado com mais 7 pessoas da sua família. Os espíritos destes homens híbridos, os gigantes, também não foram poupados, pois estão presos metafisicamente para o Criador os usar aqui, nessa realidade, nessa prisão. Ou seja, a prisão, cadeia deles, é a mesma nossa, pois estamos presos aqui. Eles estão aqui até o dia do juízo, o último dia da dualidade. Ou seja, prisão, cadeia, algemas eternas. É metáfora. Na realidade, esses espíritos de homens mortos, os gigantes nefilins que se transformaram em daimos, estão soltos e presos ao mesmo tempo, para cumprir propósito do Criador, para acelerar a morte dos homens que buscam poder, que chega ao ponto de roubar e matar por bens materiais. Estes são os diabos que existem para destruir. Esses espíritos cativos são espíritos de homens gigantes mortos, os homens de fama, de renome, que não são anjos e nem é homem, são híbridos, que morreram nos dias de Noé. Anjo não peca, anjo não morre. O que se vê em Gênesis 6 são os espíritos de Deus. Anjos, aí sim, anjos que não pecam, enviados com a ordem de Deus para inseminação artificial, celestial, abdução alienígena. E no mesmo capítulo, quando Adão adormeceu, isto é, ele foi anestesiado, e tiraram dele a célula-mãe, célula-tronco. Tiraram o que eu digo façamos o homem parecido com nós. Vê, os anjos nos fizeram. O que aprendemos na filosofia X, Deus é único, porque é uma mente única que controla tudo, mas ele é também plural, se manifesta em pluralidade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1:26. Gênesis 11. Desçamos e confundamos os homens. Confusão é crime?
Não. Eles estavam agindo por si mesmos? Não. Eles estavam executando uma ordem. A maioria das pessoas e religiosos dizem que anjos têm livre arbítrio. Toda a teologia, pode ser de igreja ou fora da igreja, diz que anjo tem livre arbítrio. Anjo não tem livre arbítrio, porque anjo não é um ser distinto. Anjo é o próprio Criador. Ele não é livre arbítrio, ele é o árbitro. Ele foi o que deu livre arbítrio. Ele não tem livre arbítrio, ele é o livre arbítrio. Ele é o próprio árbitro. Ele é a própria liberdade. Ele mesmo se doa, ele mesmo se dá, ele mesmo dá liberdade a ele mesmo. Ele executa. E o que são os nomes dos anjos? Rafael, Gabriel, Uriel, Miguel, etc. Com poderes diferentes. Eles não existem. São manifestações de Deus. Por isso que todos os nomes dos anjos terminam com El, 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 El. Um E e um L. Porque El é Iá, inteligência artificial divina. Hoje a gente tem inteligência artificial para entender o que é El. El é essa mente suprema divina que é Deus, a mente incognoscível que se manifesta através de faces. 72 faces de Deus, o El que veio chuar, salvar. Qual é a missão que o El veio fazer? Cada missão que o El veio fazer tem um nome, porque nome não é uma pessoa, nome é significado, nome é a missão que Deus veio fazer. Aí você me contesta e diz, mas Hebreus diz que Deus criou várias criaturas. O Senhor tem estabelecido seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Isso mesmo, sobre tudo, bem e mal, tudo. Não há nada fora do controle dele. Agora eu lhe pergunto, ele tem algum inimigo? Claro que não, é só pensar fora da caixa. E no Salmo 103, 19 e 21 diz assim: bendizei ao Senhor, vós os seus anjos, os poderosos que fazem a sua palavra, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, vós todos os seus exércitos, seus ministros que fazem a sua vontade. Ministros é aqueles que ministram, fazem serviços, que trabalham para ele, cumprem missão, que fazem a sua vontade. Então, todos os exércitos fazem o quê? A vontade de Deus. Então, Deus é tudo e todos. Entenderam? Mas por que dizem que os anjos caídos existem? Porque os líderes religiosos precisavam criar uma desculpa para a origem do mal longe de Deus. Você está compreendendo agora? Em Lucas 20, 35 e 36, Jesus falou que aqueles que se salvam não se casam, nem se dão em casamento, não podem mais morrer, eles são imortais, iguais aos anjos. Quem falou isso foi Jesus. Anjos não podem mais morrerem. Então como é que os anjos do céu pecaram? Então, acreditam que os anjos pecaram e caíram. E aí, como não podem morrer, vão para o inferno. E não vão para o inferno para ser torturado. Vão para o inferno para ser líder do inferno e torturar os que chegam lá. São promovidos. Cadê o sentido disso? Hebreus 2,16. A morte não tem domínio sobre os anjos. Aqui já está bastante claro. Romanos 6,23. O pecado traz a morte. Qual é o salário do pecado? A morte.
Então, se não tem pecado e não tem morte no céu, como existem anjos caídos? Romanos 8,19. Nossa esperança é entrar na liberdade da natureza maravilhosa que os filhos de Deus, isto é, os anjos, eles têm agora. Os filhos de Deus são quem? Os anjos. Qual é a natureza que eles têm? Divina. Como é que eles pecam, meus caros alunos? Isso é impossível. Qual o sentido de Deus fazer anjos com a natureza dele e um dia traí-lo? Isto é muito simples de entender. Veja bem, sabe aquela senhora de 70 anos que estudou até a segunda série, que está me assistindo agora? Ela vai me entender. E o doutor que está me assistindo agora não vai me entender. Sabe por quê? É porque ele tem ego, o diabão. O diabo ego não deixa ele ver. Para você, minha senhora, bem simples, fácil de entender. Se os anjos com a natureza divina no céu pecaram e caíram, então depois de tudo que a senhora viveu aqui, chegar no céu, e pasmem, céu nem existe, porque Jesus só falou de reino. Mas como dizem, a gente vai pro céu, chega lá no céu e ainda tem a chance de errar de novo e cair de lá. Mas que inferno! Pensem bem, se os anjos, natureza divina, que não pecam, pecaram e caíram, então nós, depois de tudo aqui, quando formos recompensados com a eternidade, quando chegarmos lá, podemos deslizar e pecar no céu e cair de novo. Ou seja, vai ficar a eternidade toda com medo, obedecendo a Deus com medo. Imagina você aqui depois de 70 anos no crivo, na peneira do Criador, sendo peneirado, chegar no reino milênio, no céu como dizem eles, que vão pro céu. E depois de um tempo de felicidade, de repente vem um pensamento ruim, um pensamento de dúvida, de crítica, alguma coisa dentro do céu. Não gosto disso, não gosto daquilo. Começa a criticar isso. Em seguida, você repreende a sexta, seu lado mal, e diz: Deus que me perdoe, será que o sangue de Jesus ainda vale? Porque eu que não quero que Deus descubra. Aliás, ele já sabe. Se o Senhor já sabe, me perdoe, porque eu é que não sou doido de ser o próximo anjo caído. Já pensou pensar isso do trono celestial? Acabar caindo de lá imediatamente na presença de Deus? Você não gostou da minha cadeira? Achou muito dourada? Cai mais um. Vocês pensam que é brincadeira? Mas é assim. Quer dizer, seria ridículo, seria um absurdo. Ou vai dizer que a nossa mente não é cheia de setas de dúvidas, setas de críticas? Aí o diabo ego: ah, professor, mas lá no céu a gente não vai ter mais diabo. Ah, lá no céu não vai ter mais diabo, mas aí os anjos têm. Professor, o senhor falou que nós seremos supraduais. Ah, quer dizer que os anjos, quando estavam morando no céu, muito antes de criar o jardim do Éden, não eram? Alunos, é só pensar, entenderam? Pois bem, foram os hindus, os Vedas, que criaram a ideia de anjos caídos em 1000 a.C. para dar uma origem ao mal. Então, a base é bíblica ou a base é vediana? É linguagem judaica, linguagem que Pedro, Paulo usavam por causa da tradição, do conhecimento judaico. Acontece que quem enganou até essa parte foi Corá, Datã e Abirão. Na tradição judaica ficou como símbolo de Satanás. Então era assim, você cria arquétipos,
Isaías 14, Ezequiel 37, por exemplo, Ezequiel 28, o que você tem na citação, um rei, comparado a uma figura maligna, que não existe. Então, você faz uma figura maligna, ou você usa para fazer essa figura maligna a zoologia, sabe? Cabeça de algum bicho com corpo inteiro. E aí você faz essa imagem e dá a linguagem profética, poética. E todos os livros proféticos são assim. Então, quem é o rei de Tiro comparado a um querubim? Quem é o rei da Babilônia, Nabucodonosor, comparado a um grande anjo poderoso? Entendeu? É assim. É a humanização angelical. É normal. Isso é a linguagem profética judaica. E na própria interna linguagem tradicional judaica, interna, Datã, Corá e Abirão foram aqueles no deserto que traíram Moisés, o líder enviado de Deus, e levaram consigo a terça parte. Ficaram como símbolo de Satanás. Você entendeu? E aí Deus abriu um buraco e engoliu a terça parte. Caíram tudo no inferno. Inferno é inferior, partes baixas. Caíram para baixo, morreram na escuridão, ficaram enterrados. Teve um terremoto, um buraco na terra e eles foram engolidos. Quem é Satanás? Datã, Corá e Abirão e seus anjos. As pessoas que traíram Moisés. Então isso virou um símbolo, entendeu? Na linguagem judaica. Aprendeu? É simples de entender. É que hoje está tudo mistificado e enganado. É tudo enganação. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão, Romanos 5,12, e não por um anjo pecador. Se o anjo pecou antes do homem, então o pecado teria entrado no mundo através do quê? Do anjo e não do homem. Quem pecou primeiro, o homem ou o anjo? A teologia diz que é o anjo. Isso não faz o menor sentido. Cadê Satanás desses versículos sobre anjos? Vocês perceberam que, segundo Pedro e Judas 6, não tem nenhuma citação a Satanás? Diabo, maligno, chifrudo? Não tem. Por quê? Porque não existe. Cadeias da escuridão não é inferno, mas sim a morte. Veja em Provérbios 5, 22, 23. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque sem correção andou, e ficará em cadeias de escuridão, presa em trevas até o julgamento. Reino dia 7, reino 7, o milênio com Cristo. Então, o que é cadeia de escuridão? Cadeia de escuridão é a morte. Qualquer pessoa que morre fica na cadeia, mas não tem cadeia, algema. Cadeia e algema é metáfora. Tem gente que fica imaginando um monte de demônios presos. Quando a gente morre, fica preso no tempo, espaço e matéria. A gente fica em transição do Cronos pro Kairos, que é a 72 horas depois da morte. Você fica preso, você tá saindo do Cronos pro Kairos. E nessa de sair do tempo, o tempo não existe, a gente está preso aqui. Só existe tempo que a gente tá na matéria. Nisso você vai saindo das algemas ou das cadeias. Além disso, Pedro e Paulo chamava falsos líderes religiosos de demônios. E em 2 aos Coríntios 11, como é que Paulo chamava os falsos mestres? De Satanás, anjos de luz. Quando você estuda em Gálatas, o que você vê? Paulo dizendo ainda que desça um anjo do céu. Por quê? Hipérbole, exagero, figura de linguagem. Exemplo, o homem morreu de rir. Alguém morre de rir? Agora vamos entender um outro ponto.
Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Olha como é que as traduções são, para fazer terror nas cabeças das pessoas. Mas vamos ver o contexto. Só alguns versículos antes, no comecinho do capítulo. No passado surgiram quem? Anjos? Falsos profetas no meio do povo. Quem que ele está se referindo? Datã, Corá e Abirão. Tá vendo? E depois no tempo de Josué. Quem? Acã. Como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Você está vendo que aqui é Pedro que está falando? Não é Pedro, na verdade, é o seu aluno, discípulo Marcos, que está escrevendo a pedido de Pedro, que era o anjo de Pedro, mensageiro de Pedro. Veja, a mesma citação de Paulo em Tessalonicenses. Que foi que Paulo escreveu em Tessalonicenses? Repentina destruição. E aqui, repentina destruição. Por que Pedro e Paulo usam essa expressão igual? E aliás, não é essa expressão, são várias outras expressões, porque se alimenta do mesmo conteúdo, do mesmo aprendizado, que é a tradição judaica antiga e a tradução judaica antiga que fala isso. Olha, veja bem, Datã, Corá e Abirão, depois mais tarde Acã, são o próprio Satanás enganando a terça parte. Quem são os falsos mestres? Pessoas que dividem. Pessoas, ao invés de unir, dividem. Dividem para quê? Para os seus benefícios, seus interesses. Não fazem a vontade de Deus, fazem a sua vontade. Esses são os diabos, esses são os demônios. E demônio é todo aquele que segue ele. Você entendeu? Além disso, a expressão reservados para o juízo, falado pelos profetas, faz referência ao micro-apocalipse. Em 70 depois de Cristo, o grande julgamento chegou para eles. Entendeu? Repentina destruição, aonde? Reservados para o dia do juízo. Que é o dia do juízo? Veja, a linguagem profética é assim. Esses demônios, ou seja, esses professores falsos que ensinam a teologia errada, ensinam a Bíblia errado, esses já estão em condenação. Quando eles morrerem, vão ficar presos em cadeia, escuridão, em algemas metafísicas, até o grande dia do Senhor, do julgamento. E os que estiverem vivos vão sofrer o quê? A repentina destruição. É o que eles sofreram em 70 depois de Cristo. Quem fala isso é Pedro. Quem fala isso é Paulo. E para você entender melhor ainda, escute isso aqui. Os demônios religiosos foram queimados no inferno de Jerusalém. E aí, foram ou não foram? Foram queimados vivos, sim ou não? Teve o inferno ou não teve em 70 depois de Cristo? E agora novamente, como nunca aconteceu, no macro apocalipse em nosso tempo, na geração mais gloriosa, vem aí o segundo inferno, onde esses demônios religiosos serão queimados vivos de novo. Eles sim são verdadeiros anjos caídos. Entendeu? Então cada falso ensinador, cada falso líder religioso, cada demônio que usa a Bíblia para matar, roubar e destruir, vai pagar muito caro. Vai ser queimado, vai ou não vai?
Acorde, eles pervertem desde Agostinho. É o fenômeno Lúcifer, são os homens que levam a terça parte. Toda vez que vem alguém querendo levar uma parte consigo, é um Lúcifer. Ele vem com uma inspiração maligna nele e age por interesse próprio. Então ela cria alguma coisa porque tá planejando algo. Como no mundo só tem dominante e dominado, aí os dominados acabam sendo usados pelos dominantes. E o que os dominantes fazem? Sempre elogios. Começam assim, muitos elogios, muito agrado, depois vai levando, vai juntando, vai fazendo, e agora veja, e está aí na sua Bíblia. Se ajuntaram contra Moisés e Arão e disseram: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo. Aqui você vê que são tempos que Deus interfere diretamente. E hoje Deus não abre um buraco. Já nos tempos de Jesus, não teve um buraco engolindo Anás, Caifás, Alexandre. Não teve. Teve que esperar o tempo certo. Naquela geração não passará. E veio, né? O micro-apocalipse chegou naquela geração, não é isso? Hoje também não temos interferência de Deus, mas teremos, por isso que eu digo, Deus não interfere, mas voltará a interferir. E as pessoas clamam: eu quero tanto que Deus volte a interferir. Não queira. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Se você fazer isso, o canal se fortalece e cresce. Forte abraço.